Olá! Será que a depressão está, de alguma forma, escrita no nosso código genético? Por décadas, a ciência tem buscado uma resposta para isso. Mas as pistas mais interessantes, olha, não estão nos genes em si, mas na maneira como eles são controlados. É como se fosse um código secreto por cima do nosso DNA. E é esse mistério que a gente vai investigar hoje. Então, a grande pergunta que guia a nossa análise é essa. O nosso destino, quando se fala de saúde mental, já está definido nos nossos genes? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante do que um simples sim ou não. Pois é, o pulo do gato não está só na sequência de letras do DNA. Existe uma camada extra de instruções que comanda tudo. Essa camada é a epigenética. Para facilitar, pensa nela como se fosse o software que diz para o hardware, que são os nossos genes, o que fazer, quando fazer e, principalmente, com que intensidade. E o principal mecanismo da epigenética que a gente vai explorar aqui é a metilação do DNA. Imagina que cada gene do nosso corpo é uma lâmpada. A metilação funciona como aquele interruptor de luz que tem um dimmer, sabe aquele que você gira para deixar a luz mais forte ou mais fraca? É exatamente isso que a metilação faz. Ela regula a luz do gene sem mudar a lâmpada em si. E essa pequena alteração química pode ter consequências enormes. Bom, o nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, a gente apresenta o mistério. Depois, vamos seguir as pistas científicas. Aí vem uma reviravolta na história. Vamos entender por que as pistas não batem. E, por fim, como a ciência pode construir uma investigação melhor daqui para frente. Então vamos lá, começando a juntar as peças desse quebra-cabeça. A nossa análise toda se baseia em como a ciência tenta responder essa pergunta, usando um tipo de estudo bem específico e muito poderoso. A nossa principal fonte de evidências é o que chamamos de revisão sistemática. Pensa nisso como um superestudo. Em vez de fazer um experimento novo, os pesquisadores juntam e analisam de forma bem crítica tudo o que já foi publicado sobre o assunto. O objetivo é ter uma visão geral, muito mais ampla e confiável. E a escala dessa análise é bem grande, viu? Os cientistas pegaram, no total, 67 estudos diferentes que investigaram essa ligação entre metilação do DNA e depressão. Ou seja, são 67 conjuntos de pistas diferentes para a gente analisar. E olha só, para chegar nesses 67, o processo de seleção foi um pente fino absurdo. A busca começou com mais de 5.000 estudos. Depois de filtrar resumos e ler artigos inteiros, só 67 foram considerados bons o suficiente para entrar na análise final. Isso garante que só as evidências de melhor qualidade sejam consideradas. E é aqui que a nossa história de detetive tem uma grande reviravolta. Porque ao juntar todas essas pistas de alta qualidade, em vez de uma resposta clara e direta, o que apareceu foi um cenário bem confuso. A conclusão principal da revisão até diz que sim, existe uma associação. Esses dímeres químicos nos genes parecem, sim, estar ligados à depressão. Mas, e esse é um mas gigante, os resultados de cada estudo, quando a gente olha de perto, são super inconsistentes entre si. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Para alguns genes suspeitos, tipo o BDNF e o SLC6A4, a maioria dos estudos encontrou um padrão parecido, o de hipermetilação, o que significa que o gene estava mais apagado. Ok, até aí tudo bem. Só que para outros genes super importantes, como o NR3C1 e o OXTR, os resultados eram uma bagunça completa. Um estudo mostrava uma coisa, outro mostrava o exato oposto. O nome científico para esse problema todo é heterogeneidade. É uma palavra um pouco complicada, mas que significa basicamente que existe uma variação enorme entre os resultados dos estudos. É como se a gente tivesse 67 detetives investigando o mesmo crime, só que cada um usou uma ferramenta diferente e chegou a uma conclusão diferente. A questão central, então, é por quê? Para entender essa inconsistência toda, a gente precisa olhar não tanto para a biologia, mas para a estrutura dos próprios estudos. A forma como uma pesquisa é desenhada tem um impacto gigantesco nos resultados que ela vai encontrar. Os autores da revisão foram atrás justamente dessa resposta. O que está por trás de tanta variação? E a resposta para isso revela não só os desafios, mas também as oportunidades na pesquisa genômica. Essa heterogeneidade toda vem de vários lugares. Os estudos tinham desenhos diferentes. O tamanho das amostras variava demais. E, um ponto crucial, eles analisavam tecidos biológicos diferentes e usavam técnicas de laboratório e estatística distintas. Cada uma dessas escolhas pode levar a um resultado diferente.
Vamos focar no exemplo bem claro, o tecido analisado. A maioria dos estudos usou amostras de sangue, porque, claro, é fácil de coletar. Só que a depressão é um transtorno do cérebro. Será que o que acontece no sangue reflete exatamente o que está acontecendo lá no cérebro? Outros estudos, bem mais raros, usaram tecido cerebral de pessoas que já faleceram. É muito mais relevante para o problema, mas também muito mais difícil de conseguir. Essas duas abordagens podem facilmente dar resultados bem diferentes. Outro fator que salta aos olhos é o tamanho da amostra. A diferença é gritante. O menor estudo tinha só 11 pessoas, enquanto o maior tinha mais de 1.000. Estudos pequenos têm uma chance muito maior de encontrar resultados por puro acaso. Já os estudos grandes são muito mais confiáveis, mais robustos. É natural que eles cheguem a conclusões diferentes. Ok, então se a estrutura atual da pesquisa gera resultados confusos, como a gente pode construir estudos melhores? A revisão sistemática não aponta só os problemas, ela também propõe um caminho, um plano de ação. Essa citação dos autores da fonte original resume a solução perfeitamente. As palavras-chave aqui são padronização e acompanhamento ao longo do tempo. Basicamente, a gente precisa que todos os detetives usem as mesmas ferramentas e sigam os mesmos procedimentos. Traduzindo isso num plano de ação. Primeiro, usar mais estudos longitudinais, aqueles que acompanham as mesmas pessoas por anos. Isso permite ver como a metilação muda com o tempo. Segundo, padronizar os métodos. Laboratórios diferentes precisam usar técnicas parecidas para a gente poder comparar os resultados. E terceiro, ir um passo além. Não basta olhar para a metilação, tem que ver se ela realmente alterou a atividade do gene, se o dímer de fato mudou a intensidade da luz. E por que toda essa conversa sobre metodologia é tão importante? Porque o objetivo final é ir além de só encontrar associações. Para desenvolver tratamentos que realmente funcionem, a gente precisa entender as causas da depressão. Sem estudos robustos, padronizados, a ciência fica andando em círculos. A qualidade da pesquisa de hoje é o que vai definir a qualidade dos tratamentos de amanhã. No fim das contas, essa análise mostra que a epigenética é um campo absurdamente promissor, mas também mostra que o caminho até o conhecimento exige rigor, exige método. E a pergunta que fica é: se a gente aplicar esses princípios de pesquisa mais robustos, o que mais a gente vai poder descobrir sobre os mecanismos que nos moldam? A resposta ainda está sendo escrita, um estudo bem desenhado de cada vez.